Meninas, boa noite! Hoje nós vamos falar sobre sono do bebê de 6 a 12 meses. Vamos fazer um resumão aqui de tudo que vocês precisam entender sobre o sono do bebê de 6 a 12 meses, para que vocês possam agir de forma a colocar em prática aquilo que vai de fato ajudar o seu bebê a dormir bem. E para começar a live, eu já quero falar que no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o sono dos bebezinhos maiores também, tá? Acima de 12 meses, porque eu acho que várias pessoas me pediram, doutora Lara, e os bebezinhos acima de 1 ano, né? Tem muita gente que ainda tem dificuldade com bebê acima de 1 ano, acima de 2, 3, né? Então, se você tá com um bebezinho pequeno, aproveita para estabelecer e concretizar uma rotina desde cedo, para você não passar por isso mais tarde. Então, o sono do bebê de 6 meses, só recapitulando, a gente chegou até a conversar sobre o sono do bebezinho de 6 meses na live anterior, na semana passada. Com 6 meses, o bebê ele passa por grandes mudanças. Então, além do salto de desenvolvimento, a gente tem introdução alimentar, angústia da separação, muitos bebês começam a nascer dentinhos com 6 meses. Então, são grandes mudanças que podem atrapalhar o sono do bebê. Mas se você tem uma boa rotina e se você se antecipa nessas dificuldades, nessas necessidades do seu bebê, você tira de letra. E os bebês que já dormem a noite inteira desde os 2, 3 meses de vida, continuam dormindo, né? Passam pelo salto, um dia ou outro vai dormir ruim, um dia ou outro vai despertar um pouco mais, mas de uma forma geral, você passa bem por esse salto. Então, quando a gente fala do sono do bebê de 6 a 12 meses, e aqui eu vou estender até 18 meses, que é o período onde a gente tem saltos de desenvolvimento, a gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos de desenvolvimento que vão acontecer entre os 6 meses e os 18 meses, né? Então, nesse 1 ano aí, entre 6 meses e 1 ano e meio, você vai ter 6 saltos de desenvolvimento. Com 6 meses, a gente tem um, que é o que vem acompanhado de angústia da separação. Depois, a gente tem outro com 9 meses. Esse salto dos 9 meses, ele tem a segunda angústia da separação. O que é essa segunda angústia? Ela é mais apertadinha do que a primeira, porque agora o bebê já entende mais. Então ele sofre mais na ausência da mãe, ele fica mais apegado, mas ao mesmo tempo é um bebê que já vai mais pro chão, é um bebê que brinca mais, é um bebê que não é tão dependente como aquele bebezinho de 4. Então meio que a balança se equilibra aí. Eu costumo dizer que esses 2 saltos de desenvolvimento, o do 4º mês e o do 9º mês, eles são diferenciados, eles são mais difíceis do que os outros. Então a gente tem esses todos saltos, salto com 6 meses, salto com 9, aí a gente tem salto com 11 meses, a gente tem salto com 12 meses, com 15 e com 18. Então aí a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem salto de desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque se você for esperar acabar o salto de desenvolvimento para você criar uma rotina, consolidar uma rotina e fazer o seu bebê dormir bem, você vai levar até 1 ano e meio sem fazer rotina. Porque os saltos de desenvolvimento, eles existem até 1 ano e meio. E eu vou dizer mais para você. Eles não existem mais saltos depois dos 18 meses escritos, relatados. Porque no dia a dia você percebe que o seu bebê muda mesmo depois dos 18 meses. Com 2 anos de vida, eles têm marcos enormes de fala, de desenvolvimento, de começar a completar frases. Então você vê que o bebê está com a aceleração neurológica ali. É salto também, só não está descrito. Depois a gente vem a fase do medo, os bebês começam a ter medo, as crianças começam a ter medo. Então, gente, saltos de desenvolvimento, eles existem documentados até os 18 meses, mas se a gente pegar na essência do que é um salto de desenvolvimento, a gente vai entender que a criança, ela está passando por saltos o tempo inteiro. Afinal de contas, ela vai adquirindo marcos para o seu desenvolvimento o tempo todo, tá? Então, se você não se prenda a isso para você concretizar uma rotina para o seu bebê, não tenha medo dos saltos de desenvolvimento, não sofra porque eles vão aparecer, né? Você tem que ser amiga deles, eu sempre costumo dizer isso. Seja amiga dos saltos. Afinal de contas, os saltos, eles vão trazer para o seu bebê habilidades. Quando o salto vai embora, o seu bebê adquire habilidades que ele não tinha antes. E isso é muito lindo, né? É muito lindo a gente ver o bebê se crescendo, a criança crescendo, se desenvolvendo, né? O bebezinho começando a falar, começando a engatinhar, começando a andar. Então, é lindo demais. Então, a gente não pode ser inimiga do salto de desenvolvimento, não.
A gente tem que olhar para eles como um olhar de que legal, meu filho vai passar por mais um salto, daqui a pouco ele vai estar com um novo marco de desenvolvimento. Isso é muito legal, certo? Então, com relação aos saltos de desenvolvimento, é isso, a gente tem todos esses saltos aí pela frente. E aí, com 6 meses, a gente começa as angústias da separação, né? Com 6 e com 9. Uma coisa também importante para ser falada com relação aos saltos. Saltos de desenvolvimento não são matemáticos. Então, muita gente fica lá no aplicativo, né? O aplicativo As Semanas Mágicas, que eu acho show de bola. Tem o livro também. Quem puder ler o livro, eu recomendo. O livro é muito legal, traz exemplos de mães, é muito legal o livro. E As Semanas Mágicas, ele é muito legal para você entender o que vem pela frente. Então você vai entender lá, esse salto aqui, o que eu preciso aprender? O que meu bebê vai demonstrar nesse salto? Ele mostra. E o que meu bebê vai fazer quando esse salto passar? Quais são os marcos de desenvolvimento que esse bebezinho vai ter, ele vai adquirir quando esse salto passar? Pronto. Para isso é muito legal o aplicativo. Mas o aplicativo não é legal para você ficar neurótica, estressada, contando os dias. Meu Deus, faltam 10 dias para o salto. Meu Deus, faltam 8 dias para o salto. Meu Deus, meu filho entrou no salto de desenvolvimento. Porque ele avisa, né? O aplicativo avisa. Ele assim, Benjamin entrou no 5º salto. Aí eu já ficava, meu Deus do céu. Então, não fiquem com medo, não fiquem ansiosa, sofrendo de antecedência por causa do salto de desenvolvimento, não. Vai levando, né? Faz a sua rotina, faz a sua parte, se conecte com o seu bebê. Bebês não são robôs. Então, o salto de desenvolvimento nem sempre acontece ali naquela matemática lá das Semanas Mágicas. Então, às vezes vai estar lá, daqui a 2 dias seu bebê está entrando em salto. Às vezes ele já entrou antes, ou às vezes ele vai levar 10 dias ainda para entrar. Então, não é matemático, tá? Bom, então com relação ao salto de desenvolvimento é isso. Acho que deu para ter um resumo aí. O que mais que a gente tem que olhar para a rotina de um bebezinho de 6 a 12 meses? Estendendo aí para os bebês maiores também. Uma coisa básica que a gente precisa para todo bebê. E aqui eu vou dar alguns exemplos de rotina para o bebezinho a partir de 6 meses. Como assim, doutora Lari? Rotina, eu sei que eu tenho que fazer rotina, sequência de atividades, tal. Sim, e eu vou explicar para vocês como a rotina do bebezinho a partir de 6 meses, ela muda muito. Primeiro, o bebê começa a adquirir muitas habilidades motoras. Então, o bebê precisa ir para o chão. O bebê precisa ir para o tapetinho, o bebê precisa ser estimulado de maneira adequada. Se você não faz estímulo no seu bebê de forma adequada, seu bebê vai estar cheio de energia para gastar e às vezes ele vai gastar de noite. Vai passar um salto de desenvolvimento lá, ele vai adquirir alguma habilidade e aí ele vai acordar na madrugada para fazer aquela habilidade. Ele vai sentar, ele vai engatear no berço, ele vai ficar em pé, ele vai ficar fazendo janela de sono na madrugada, né? Ele vai ficar acordado lá 1 hora, 2 horas no meio da madrugada. Então você precisa estimular esse bebê de forma adequada, muito mais agora, a partir de 6 meses, quando ele começa de fato a se arrastar. Alguns bebês já começam a engatinhar com essa idade. Muitos já ficam sentados sem apoio, né? A partir do 6º mês eles já começam a sentar sem apoio. Com 7 meses, geralmente a maioria dos bebês já está sentando sem apoio. E por aí vai. Então, atividades de estímulo para o bebê a partir de 6 meses é muito importante. E aqui a gente tem que tomar cuidado com um estímulo que muita gente subjuga, acha que não tem problema, que é besteira, que é o uso de telas. Muita gente acha que pode usar telas para o bebê. Né? O bebezinho, olha como ele gosta da galinha pintadinha, do patati patatá, do mundo bita e por aí vai. Primeiro ponto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre aspas, proíbe telas para crianças menores de 2 anos de idade. E isso quer dizer que o bebê abaixo de 2 anos de idade, ele não precisa ser submetido a telas. É 0 telas, 0. Não existe isso de botar bebezinho de 6 meses para assistir Mundo Bita, para assistir Galinha Pintadinha, como parte da rotina. Eu não tô falando de uma eventualidade, tá, gente? Como eu sempre digo, a gente não tá aqui nesse mundo para ser radical com nada, a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Se você tem algum motivo justo, né, para você botar esse bebê nas telas aí, né, uma vez na vida, outra nunca, uma vez em nunca, beleza. Tá? Mas isso não pode fazer parte da rotina do bebê. E aqui, o uso de telas, ele atrapalha muito o sono do bebê, de forma que vocês não fazem ideia. Eu já tive mães no curso de sono que ajustou a rotina do bebê e o bebê passou a dormir a noite inteira simplesmente retirando as telas.
Ela já tinha organizado tudo e aí a gente vai investigando, até que chegamos nas telas. O bebezinho era exposto a telas todos os dias de tarde. E isso atrapalhava o bebê, atrapalhava o sono do bebê. Foi só tirar as telas e o bebê passou a dormir bem, passou a dormir a noite toda. Então não subjugue as telas, tá? As telas elas são ruins para o sono do bebê, além de ter inúmeros outros malefícios, né? Como a gente sabe. Então as telas elas atrapalham, tem vários estudos que mostram que o uso de telas em bebezinhos, eles proporcionam déficit de atenção, hiperatividade, faz com que esse bebê fique mais disperso durante a aula, não foque, né, naquilo que precisa. Esse bebê que é exposto à tela há muito tempo durante a primeira infância, que ele não é estimulado de outras formas, né, de outras brincadeiras, chão, então ele tem atraso motor. Então assim, tem inúmeros malefícios para uso de tela precoce, tá? Então, gente, televisão existe aí, sua criança vai assistir televisão quando ela ficar maior, não tem jeito, vai ouvir alguém, vai ver você assistindo. O quanto você puder evitar as telas, evite. Aqui em casa, por exemplo, o Ben tem 2 anos e meio e ele não tem hábito de telas até hoje. Não existe um horário para ele assistir televisão aqui. Ah, não, de 8 às 9 eu vou botar para assistir televisão. Não existe. A Sociedade Brasileira de Pediatria libera, a partir de 2 anos de idade, 1 hora de telas por dia. Se eu não me engano, é 1 hora. Tem um post aqui sobre isso. Mas eu não faço isso de rotina aqui em casa, porque não precisa. Ele tem outros estímulos para fazer. Para que eu vou colocar ele nas telas? Tá? Uma vez ou outra ele assiste. Final de semana, às vezes que a gente tá sozinho, sem ninguém para ajudar, né? Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa de trabalho, o Wander também, meu esposo, a gente põe ele para assistir lá 20 minutinhos, enquanto a gente corre para acelerar o que tem que ser feito. Então, não é radical. E ele adora. Então assiste os desenhos lá que ele gosta, tem os desenhos que inclusive são bem educativos, são legais, né? Mas não é para fazer parte da rotina, né? A criança tem que explorar o mundo, tem que ter outras atividades, tá? Mas a gente não vai entrar a fundo nesse tema não, vamos continuar. Então, atividades de estímulo é muito importante para esse bebezinho a partir de 6 meses. Geralmente eu recomendo muito que você faça atividade, aquele bebê que é muito ativo, que fica tendo despertares mesmo depois que você ajustou a rotina, eu falo muito para as mamães fazerem atividades com água no final da tarde. Então você pega lá 4, 5 horas da tarde, você coloca seu bebê numa banheira, como se fosse uma piscininha mesmo, coloca uma água mais fria, mais geladinha lá, não é para fazer banho relaxante, não é para ter água morninha de relaxar, é água fria para o bebê brincar como se fosse uma piscina. Coloca os brinquedos e deixa o bebê gastar energia ali naquela água, naquela banheira. Se você não tem uma piscina de plástico, uma piscina em casa, põe na banheira mesmo. Deixa o bebê brincar lá 20, 30 minutos, o tempo que ele quiser. Isso faz gastar energia, eles batem as mãos, batem os pés, a água vai para o rosto, cansa o bebê. Então, água cansa o bebê, é muito bom para cansar o bebê. Isso vai ajudar também o bebê a dormir bem de noite, porque ele vai ter gastado as energias todas dele ali com aquela atividade. Então é isso, em relação à atividade de estímulo, a gente precisa ter esse foco, esse olhar para essa rotina desse bebê. Uma outra coisa importantíssima que acontece muito nos bebezinhos a partir de 6 meses é a mudança do número de sonecas. E aí as mães ficam perdidas. Doutora Lara, eu não sei, tava tendo 4 sonecas, agora tá passando a ter 3, mas aí no outro dia volta a dormir 4 de novo. E é exatamente isso que acontece. Os bebês passam por transições de sonecas a partir de agora. Desde pequenininho que eles passam, mas a partir de agora fica mais evidente na sua rotina. Você já conseguiu estabelecer uma rotina mais concreta, então você percebe que o bebê agora não está tirando aquele número de sonecas que você fazia antes. Então, geralmente com 6 meses, a maioria dos bebês tiram aí entre 3 e 4 sonecas durante o dia. Isso é variável, tá, gente? Como eu sempre digo, não tem receita de bolo, não tem tabela. Vai ter bebês que vão tirar 2 sonecas e vai ter bebês que vão tirar 5, tá? Depende depende do tempo de cada soneca e da janela de sono de cada bebê. Mas de uma forma geral, a maioria dos bebezinhos com 6 meses dormem aí por volta de 3 a 4 sonecas durante o dia. E aí, quando eles vão chegando lá perto de 8 meses, mais ou menos, eles tendem a ficar com 3 sonecas. 3. Então, essa 4ª soneca geralmente é a sonequinha do final da tarde. Os bebês tendem a abandonar essa soneca. Vão embora, não quer mais tirar soneca, não quer mais dormir no final da tarde. Quando eles fazem lá para 9, 10 meses, 11 meses, eles começam a transicionar de 3 sonecas para 2. E aí eles começam a
Um dia dorme 3, no outro dia dorme 2. Às vezes você leva mais tempo tentando fazer o bebê dormir do que o tempo que a soneca dura. Esse é um grande sinal de que talvez seu bebê não precise dessa soneca, porque você está brigando ali, lutando, ficando um tempão para ele conseguir dormir um tempo pequeno. Então você leva mais tempo fazendo o bebê dormir, tentando fazer o bebê dormir, do que de fato a soneca efetiva dura. Então, geralmente eles vão aí diminuindo. Então, de 4 sonecas passa para 3, de 3 para 2, e lá por volta de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, 1 ano e 3, eles começam a transicionar para uma única soneca. Então, geralmente com 1 ano e 2 ali. Tem bebês que antes, com 1 ano, tem bebês que depois, com 1 ano e meio, tá? Não é matemático, tem que olhar para o bebê. Mas de uma forma geral, é mais ou menos assim que a maioria dos bebês se comportam. E você precisa estar atenta a essa rotina, exatamente por isso. Porque quando seu bebê começa a transicionar sonecas, se você não perceber isso, você vai ficar brigando com o bebê, lutando com o bebê. No que você luta para fazer essa soneca que ele não quer fazer mais, o cortisol vai lá para cima. Lembra do cortisol, o hormônio do estresse, o hormônio que deixa o bebê alerta, ativa? Ele sobe, vai lá para o alto. E aí, se você faz esse bebê ficar estressado, você vai atrapalhar a próximo horário dele dormir, porque ele vai estar estressado, tá lá, super agitado, porque você tentou fazer ele dormir e ele não estava com sono. Então é importante que você foque muito na janela de sono, foca em identificar a janela de sono do bebê, do seu bebê, para você conseguir fazer sonecas efetivas, né, de forma que o bebê aceite dormir tranquilamente. Geralmente, a partir de 8, 9 meses, os bebês tendem a prolongar as sonecas. Então, aqueles bebezinhos que dormiam 30, 40 minutos, eles começam a prolongar e dormir 1 hora, 1 hora e meia, justamente porque eles estão diminuindo o número de sonecas. Então, falamos sobre os saltos de desenvolvimento e falamos sobre a rotina, né? Então, rotina, saltos de desenvolvimento, a gente fechou e vocês conseguiram entender que o bebê, a partir de 6 meses, ele precisa, né, desses dois itens aí alinhados para conseguir dormir a noite toda. Uma outra coisa que acontece muito a partir de 6 meses, uns acontecem com 6, outros com 7, outros com 8, outros com 9, tem bebezinhos que vai acontecer lá com 1 ano de vida. Nascimento dos dentes. A gente até comentou sobre isso na live passada. Nascimento dos dentinhos é um fator que pode sim fazer o bebê despertar. Não de hora em hora, mas ele pode despertar uma vez ali incomodado, às vezes no começo do sono noturno ele fica babando, o dentinho incomodando. Então é bom ver com a pediatra a medicação que você pode utilizar. Existem coisas naturais que você pode usar também, para você conseguir minimizar esse sofrimento até o dentinho romper. Geralmente os incisivos inferiores, os bebês não sofrem tanto, mas à medida que eles vão crescendo, né, nasceu com 6 um pouquinho, aí depois vem com 8, vem com 1 ano. Os caninos principalmente, eles doem bastante. Por exemplo, quando foi nascer um dos caninos, ele fez um cisto de erupção, acho que é assim que fala. Então ele fez um cisto em cima do dentinho, antes do dente nascer ele fez uma bolinha mesmo, como se fosse uma bolinha de sangue, um cisto. Então levei no dentista. Tem alguns bebês que precisam fazer microcirurgias, cortar esse cisto, não precisou fazer nada, né, melhorou sozinho. Mas a gente tem que estar atenta, porque pode sim ser uma causa de incômodo no bebê. E aí o que acontece muitas vezes? O bebê acordou ali por desconforto no dente, ou por dor, às vezes incômodo abdominal, porque começou a comer. E aí o que a gente faz? Em vez da gente manter a rotina que você já tinha, aí a gente vai e quer acelerar o processo. Você tá cansada, você vai lá e quer acalentar o bebê da forma mais rápida possível, que às vezes é o peito. E aí você vai dar peito. Então o bebê que às vezes não tinha nenhum tipo de associação, ele começa a ter as associações quando ele começa simplesmente a despertar às vezes uma vez. Aí você vai lá e dá mama. Aí ele começa a gostar daquilo. E aí todas as vezes que ele começa a despertar, ele começa a querer a mama. Eu já tive alunas que falavam assim: doutora Lari, meu bebê dormiu bem até 7 meses, ele dormia a noite inteira. E depois de 7 meses ele começou a associou a mama, e aí ficou acordando várias vezes pra mamar. E isso não é incomum, tá? Não é incomum, porque é o que a gente faz. Então, a gente que cria a associação da mama, o bebê não sabe de nada, ele tá fazendo ali o ritmo que a gente tá indo, a gente que tá ensinando o bebê. Então, às vezes, o bebê que já é maiorzinho, que dormia a noite inteira, ele passa a despertar por algum outro motivo. Por exemplo, despertou por causa do dente? Você vai lá, acalenta o bebê, né? Fala que tá tudo bem, põe a mãozinha no bebê ali, espera um pouquinho. Às vezes, deixa o bebê ver se ele se resolve sozinho.
Se o bebê chorou, você vai pegar. Você não vai deixar o bebê chorando em nenhum momento, por favor, tá? Não deixe o bebê chorando. Se ele está chorando é porque ele precisa de você por algum motivo. Então ele precisa, não é dengo, nada, ele precisa de você. Mas ele não chorou, ele só resmungou, tá ali acordadinho, deixa o bebê. Não cria associação não, deixa o bebê se resolver, tá, gente? É um erro muito comum que a gente comete. E as mães de bebezinhos pequenos também fazem isso. Às vezes o bebê resmunga porque tá com desconforto abdominal ali e a mãe vai lá e pega pra dar o peito. E nem sempre o bebê tá com fome, tá? Então, o dentinho pode ser uma causa de despertar, mas ele não faz o bebê acordar várias vezes, tá? É 1 ou 2 vezes ali, só por incômodo. O bebê que já tem rotina, que já dorme a noite inteira, ele consegue engatar no sono profundo por horas. Outra coisa que eu comentei foi o desconforto abdominal, né, dos bebezinhos que estão começando a introdução alimentar. Então, a cada mês você vai colocando, às vezes, outros tipos de alimentos que o bebê não teve a oportunidade de conhecer. Isso pode causar desconforto. Então, tem mães, por exemplo, aqui em casa mesmo, eu não dava feijão para bem nessa época de introdução alimentar. O feijão à noite eu tirei, porque eu percebi que ele ficava mais incomodado, então ele ficava com desconforto ali, você via que ele estava querendo soltar pum, né? E a disquesia do bebê, ela pode durar até 9 meses, então às vezes o bebê tem dificuldade para eliminar, né, os gases e pode ser causa de despertar. Então fica atento à alimentação, os alimentos que provocam mais gases no seu bebê, dá bem cedinho, dá no almoço, né? E evita à noite, deixa para dar uma janta mais, digamos assim, com alimentos mais tranquilos, que não provoquem tanto desconforto abdominal. E vamos falar das associações. O que são as associações do sono? Todo bebê precisa de associação para conseguir dormir. Então, você não precisa olhar para a associação como uma coisa ruim, não. Por quê? Porque o bebê precisa de uma associação positiva. E aí a gente tem, por exemplo, a naninha, que eu gosto bastante, eu falo bastante da naninha. Por quê? A naninha vai ser um objeto de transição onde o bebê vai se sentir seguro. Então ele vai olhar para a naninha ali e ele vai lembrar da mãe, ele vai lembrar do apego, ele vai se sentir seguro com aquele objeto porque aquele objeto remete à segurança materna. Outra associação positiva, ruído branco. O ruído branco, o bebê aprendeu ali a dormir com aquele som, acabou. Você põe o som em qualquer lugar, você tá viajando, você põe o som, o bebê já sabe que vai dormir e ele se sente seguro com aquele barulho. Então, as associações do sono são coisas que o bebê precisa para conseguir dormir. Por isso que o bebê associa aquilo ao sono. E elas podem ser boas ou ruins. Vai depender, né, de cada família, vai depender de cada bebê. Nem todo bebê vai criar associação da mama porque dormiu mamando, tá? É importante saber isso. Tem bebês que vão dormir mamando e que tá tudo bem. Vai dormir, mamar e vai acordar no outro dia, né? Você não vai precisar desfazer essa hora de dormir mamando. Então é importante que você entenda isso, que a associação não é ruim, o bebê precisa de uma associação para conseguir dormir. Se a gente parar para olhar no sentido literal da palavra associação, o ninho pode ser uma associação, o charutinho pode ser uma associação. Por quê? Porque o bebê vai dormir dentro, vai se sentir acolhido, aconchegante, e se você tira aquele ninho de forma brusca, quando o bebê ainda não está pronto, ele vai ficar acordando mais vezes. Então o bebê tem uma associação do ninho, ele precisa do ninho para dormir. Ah, o charutinho, a mesma coisa. Então, o bebezinho pequeno que precisa de charutinho. Se você tira esse charutinho de forma brusca, eu sempre oriento, vai tirando devagar, tira um braço primeiro, depois o outro, depois a perna. Se você tira brusco, o bebê passa a acordar mais vezes, justamente porque ele tem uma associação do charutinho. Então, não tem essa de que tem gente que fala assim, não existe associação. Tem algumas pessoas que defendem, né, que também explicam o sono do bebê e que falam isso, que não existe associação. Mas, gente, a associação nada mais é do que aquilo que o seu bebê precisa para dormir bem, para voltar a dormir quando ele faz um primeiro ciclo de sono, que ele passa pelo sono leve, ele precisa daquilo para ele voltar a dormir bem. Isso é associação. Então, existe associação. Existe. Não tem como não existir. Daí, a gente tem algumas associações negativas. Por que eu falo negativas? Porque elas são negativas para o bebê dormir, porque às vezes o bebê precisa às vezes dela e fica acordando várias vezes. Mas elas são positivas para outras coisas. Por exemplo, um bebê que tem a associação da mama, que é considerada uma associação negativa. Gente, o bebê que tem a associação da mama, o mamar é maravilhoso para ele. Ele se sente seguro, acolhido, ele é alimentado,
Então, por que chamar de negativa? Eu não gosto dessa palavra negativa. Não é negativa, tá? Ele precisa daquilo para dormir. Para a mãe é cansativo? É. Então, a gente vai partir para uma coisa que seja bom para o bebê e para a mãe, que é a desassociação da mama com apego, ou o desmame noturno para aqueles bebezinhos maiores com apego. Então, eu quero que você entenda que a associação é uma coisa que o bebê precisa para voltar a dormir. E aí, a gente tem algumas que são consideradas negativas. Por quê? Porque deixam a mãe, né, mais cansada. Porque aí a mãe precisa acordar mais vezes para atender aquela necessidade do bebê, que pode ser o mamar, que pode ser a mamadeira, que pode ser a cama compartilhada, que pode ser o colo, que pode ser o ninar. Tudo isso pode fazer o bebê acordar na madrugada porque o bebê quer se sentir acolhido. Então, por exemplo, um bebê que acorda à noite e ele não precisa nem mamar, ele só precisa que você pegue ele no colo, embale ele um pouquinho e coloque ele de volta no berço. É uma associação do colo e do ninar. Se o bebê acorda de hora em hora, o bebê passa pelo ciclo de sono e acorda, passa por um ciclo de sono e acorda. Poxa, você precisa ajudar esse bebê a ter mais independência para ele conseguir dormir bem. Quando a gente fala de desfazer as associações, não é simplesmente para a mãe dormir bem, a mãe conseguir dormir a noite inteira. Não, a gente fala também para o bebê dormir bem, para o bebê ter mais independência na hora do sono. E independência na hora do sono, meninas, é muito bom. Assim como independência em tudo na vida. Então é importante que desde pequenininho, por exemplo, você ensine seu filho a te ajudar com as coisas. Filho, por favor, aqui em casa, por exemplo, Ben é bagunceiro. Meu filho é bagunceiro. Ele pega a caixa de brinquedo dele, joga na sala. Ele tem 2 caixas de brinquedo, que metade dos brinquedos ele não brinca. Já falei pra ele que eu vou pegar e vou fazer doação. E ele joga. E ele quer fazer aquela bagunça ali. Ele quer, enfim, explorar aquela bagunça. Então, os bebezinhos, as crianças maiores também, Ben já tem 2 anos e meio, eu tô falando dele aqui até hoje. Os bebezinhos pequenos, na hora de dormir, eles precisam se sentir seguros. Pra ele, quando ele faz essa bagunça, eu chego pra ele e peço ajuda. Por favor, me ajuda a organizar aqui, me ajuda a guardar, faz isso pra mim, vai ali, filho, pega uma vassoura. Eles precisam participar das tarefas domésticas. Isso é dar mais independência pro bebê. Ah, ele começou a querer vestir a roupa. Vamos ensinar o bebezinho de 2 anos e meio a saber calçar o sapato, puxar a blusa. Dar independência pro bebê é bom. Eu vejo muita gente falando de forma negativa, de que você vai deixar o bebê dormir sozinho no berço, por exemplo, né? É uma coisa que o pessoal critica bastante. Você vai deixar o bebê dormir sozinho no berço? Que absurdo! Aqui, no Sono e Rotina com Apego, eu não tô falando que é pra você pegar seu bebê, colocar no berço e dizer tchau, boa noite. Tem mães até que vão querer fazer isso e vão se sentir confortáveis e ok, tá? Tem coisas que funcionam muito bem para uma família e que não vai funcionar para a sua, mas que funciona para aquela família e tá tudo bem. Quem somos nós para julgar? Mas aqui no Sono e Rotina com Apego a gente pode sim dar mais independência ao bebê na hora de dormir. Como? Você vai fazer todo o ritual, você vai acalentar o bebê, você vai amamentar o bebê. E aquele bebê que tem associação do ninar, por exemplo, você vai começar a ninar ele cada vez menos até ele aceitar ser ninado no próprio berço. Você vai ninar ele no próprio berço. Por quê? Quando a gente fala de dar independência ao bebê na hora de dormir, a gente está ajudando esse bebê. Quando esse bebê tiver despertares da madrugada, que ele abrir o olho, que ele perceber assim, opa, eu tava no colo da minha mãe, agora eu tô aqui no berço. Como assim? Aí o bebê chora, acorda chorando, porque ele tá assustado. Como é que ele tava no colo, super aconchegante, da mãe ali, mamando, bem gostosinho, e agora ele tá no berço? Ele se assusta com isso. Então, quando a gente passa a colocar o bebezinho no berço, às vezes mais acordadinho ali, sonolento, percebendo que ele tá indo pro berço, a gente tá ajudando esse bebê a entender que ele, quando ele tiver o leve despertar, ele já sabe que ele tá no berço. Ele não vai se assustar mais por isso. Ele sabe exatamente aonde ele dormiu. Tem bebês que não vão aceitar essa forma de dormir. E tá tudo bem. Bebês não são robôs. Por isso que eu falo, o método Sono e Rotina com Apego é um método individualizado. A assessoria que eu faço para as alunas, eu faço análise de rotina de cada uma delas de forma individualizada, porque tem bebês que não vai funcionar, tem bebês que não vão estar prontos para isso. Meu filho, por exemplo, passou a ter necessidade de dormir sozinho no berço, de pedir para ir para o berço acordado por volta de 8, 9 meses. Ele demonstrou essa necessidade. E a gente estava no colo, ninando, e ele começava a apontar pro berço, tipo assim, me larga no berço, pelo amor de Deus, não quero mais colo. Foi com essa idade. Mas eu não tentei antes. Não tentei.
Tava bom pra mim fazer ele dormir ninando, ele não tinha a associação do ninar, ele não acordava na madrugada pra que eu fosse ninar ele, então tava tudo bem, botava ele pra dormir ali e ali até o outro dia, tava ótimo. Mas se o seu bebê tá despertando na madrugada simplesmente pra você pegar ele no colo e ninar, pode ser que você precise dar um pouco mais de independência pra ele que ele se sinta melhor, pra que ele agora acorde e saiba onde ele tá. E não tô falando de deixar o bebê chorar em nenhum momento aqui, tá, gente? Tô falando de você fazer tudo isso com apego, tá?